avivamento, os cultos de campanha, os cultos de milagre. Esses são os cultos direcionados a qual nós temos uma adoração singular, a qual viremos a esses cultos trazendo uma adoração singular, uma adoração específica daquele culto. Mas os cultos de confrontamento espiritual, a qual vai nos confrontar a respeito da nossa espiritualidade com Deus, é um culto específico a qual viremos para adorar, mas só que saímos daqui marcado pelo confrontamento a qual Deus traz sobre as nossas vidas. E que culto seria esses, presbítero Guilherme? Seriam cultos de ensino, os cultos de Santa Ceia e o culto a qual estamos prestando hoje, o culto de missão. Para os irmãos entenderem melhor o que é este culto de confrontamento espiritual a qual estou falando, simplesmente é que os cultos de ensino, toda sexta-feira a qual viemos aqui, ele tem o intuito de nos confrontar espiritualmente acerca da palavra de Deus. Qual é o confrontamento neste culto? Ele vai nos confrontar referente a como estamos seguindo a palavra de Deus. O culto de ensino ele vai trazer à tona sobre as nossas vidas como estamos caminhando perante a palavra de Deus, como estamos caminhando e seguindo as instruções dadas por Deus, direcionadas sobre a vida do anjo da igreja, a qual transmite para nós os cultos de ensino. Então ele vai nos confrontar a respeito da palavra do Senhor. O culto de Santa Ceia, o confrontamento espiritual a qual ele traz sobre as nossas vidas, é a respeito da santidade. O culto de Santa Ceia vai nos confrontar a respeito da santidade, a respeito como estamos santificados. Para quê, presbítero? Qual é a simbologia do culto de Santa Ceia? Tocar no corpo e no sangue de Jesus. Então o culto de Santa Ceia vai nos confrontar se estamos aptos, se estamos santificados para tocar no corpo e no sangue de Jesus. Este é o confrontamento espiritual sobre as nossas vidas a respeito do culto de Santa Ceia. Mas e o culto a qual estamos prestando hoje, que é o culto de missão? Qual é o confrontamento, presbítero Guilherme? Ele vai nos confrontar a respeito da nossa responsabilidade como cristão. Ele vai nos confrontar a respeito do ide a qual o Senhor deixou sobre as nossas vidas, que está registrado em Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15, a qual nos fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A qual também está expressada em Atos, capítulo de número 13, verso 47. Ei, sobre os gentios, sobre aqueles que estão para lá fora, vocês são luz. Então vai e pregue. O culto de missão ele vai nos conscientizar, ele vai nos confrontar a respeito da nossa responsabilidade. E qual é essa? De ir e pregar, de ir e anunciar, de ir e resgatar. E essa é a função, é o nosso posicionamento dentro da casa do Senhor. Mas o que me alegra é que esses cultos a quais somos confrontados, a quais somos atingidos pela palavra do Senhor em bom sentido, a quais somos atacados em bom sentido na palavra do Senhor, há uma alegria nisso. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o culto ele está batendo na palavra de ensino, no culto de Santa Ceia ou no culto de missão, ele vai estar vivificando, ele vai estar alertando, ele vai estar fortalecendo. Por quê? Porque para permanecer cristão tem que estar simplesmente confrontado com a palavra, confrontado a respeito da tua santidade e confrontado a respeito sobre a sua responsabilidade. Aleluia! Deus poderoso. Quer ter uma vida sucedida na obra do Senhor? Então faça que esses 3 cultos específicos, quando você vier aqui, que você saia confrontado, simplesmente falando: Senhor, o culto de ensino a palavra deu em mim, então vou continuar a seguir as instruções dela. Que no culto de Santa Ceia você saia confrontado falando: Senhor, eu vou me santificar porque Tu és santo, Pai. E no culto de missão simplesmente falar: Senhor, estou saindo confrontado porque você morreu numa cruz para trazer
adoração, falei que é uma adoração singular. E os cultos de adoração, eles são singular. A qual todos os dias passamos por problemas, passamos por dificuldades. E nos cultos específicos, a quais são esses de departamento, culto de campanha, culto de adoração que viemos com uma adoração singular. Simplesmente viemos para adorar, esperando receber de alguma coisa de Deus. Só que o culto de confrontamento espiritual, que é o culto de ensino, o de Santa Ceia e o de missão, ele não é singular, porque ele não é só para os dias específicos de mocidade, de ciclo de oração, de campanhas, mas ele é específico, continuamente, ele é diário. Este confrontamento ele vai trazer sobre as nossas vidas diariamente. Seja mais específico, presbítero Guilherme. Explica melhor para nós isso. Não dá para seguir a palavra somente no dia do culto de ensino. Não dá para se santificar somente no primeiro sábado do mês. E não dá para ir fazer a nossa responsabilidade, a qual Deus incumbiu a nós, só no culto de missão. É diariamente. A qual somos confrontados pela palavra do Senhor. Temos que diariamente, todos os dias, ser confrontado e falar: Senhor, eu preciso seguir o que a sua palavra fala. Eu preciso seguir o que a tua lei fala. Aleluia. Salmos 94, número 12 vai falar: bem-aventurado o homem a quem tu repreendes, Senhor, e a qual tu ensinaste a tua lei. Não dá só para se santificar no culto de Santa Ceia. Temos que vir se santificando dia após dia. Aleluia. Porque 1 Coríntios, capítulo de número 11, o verso de número 28, deixa bem claro: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma e beba deste pão. Coma deste pão e beba deste cálice. E não dá para fazer só missão, só no dia do culto de missão. É continuamente, é todos os dias. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor colocou sobre o meu coração Atos capítulo de número 3. E a palavra que mais ardia ao meu coração era: qual é a sua responsabilidade? Aleluia, glória a Deus. A palavra que o Senhor ardeu ao meu coração a respeito do texto de Atos, capítulo de número 3, é: qual é a sua responsabilidade? Aleluia, glória a Deus. A palavra vai nos falar que Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Bem sabemos que os judeus eles desciam ao templo 3 vezes ao dia para orar, e seguem essa tradição até hoje. Às 9 da manhã, aos meio-dia, desciam para a oração. Aí vemos que eles estão descendo, eles estão subindo ao templo para a oração. Aí o que me chama a atenção é que o verso de número 2, ele já muda o contexto e para de falar de Pedro e João. E ele vai falar a respeito de um homem, a qual está à porta do templo. E nesta tarde, orando ao Senhor, meditando nesta palavra, o Senhor queimou ao meu coração falando: este homem simboliza o mundo. Aí eu: Senhor, por que simboliza o mundo? E eu pude entender que a palavra responsabilidade pesou quando Deus falou para mim que este homem, este coxo, este paralítico que está à beira da porta, ele simboliza o mundo. Ele simboliza as pessoas a qual estão lá fora. E o Senhor queimou o meu coração falando: quantos lá fora estão paralisados? Quantos lá fora estão coxos, assentados sobre os seus pés sem poder caminhar? Aí vemos que Pedro e João estão subindo ao templo para orar.
estão exercendo a sua função, estão seguindo a sua responsabilidade, a qual é a orar espiritualmente. Enquanto Satanás tem eles ali paralisados, coxos, com sonhos paralisados, com projetos coxos, sentados sobre os seus pés espiritualmente falando, e sem poder caminhar, sem poder seguir, vivendo de esmola. Mas o que me chama a atenção é que aquele homem está sentado à frente da porta formosa. E um dos significados de formosa é belo e lindo. E eu fui entender que o Senhor estava falando que aquilo que não tinha expectativa todos os dias era colocado à frente de algo belo e lindo. Se olharmos a dimensão da porta formosa, era uma porta grande, a qual a sua altura era de 25 e a sua largura era de 20, feita de ouro, cobre, prata e madeiras nobres. E aquele homem todos os dias era colocado à frente da porta. E o Senhor queimou o meu coração falando, da mesma forma que aquele homem simboliza o mundo e as pessoas a qual estão paralisadas lá fora, vivendo de esmola espiritualmente, esta porta vai simbolizar a salvação. Tá, presbítero? Explique. Ficou confuso? Porque esta porta grande e larga vai simbolizar a salvação. Não estou falando que a salvação simplesmente é uma porta larga e estreita, mas eu estou falando que é algo lindo e abrangente para as outras pessoas. Mas só que há uma responsabilidade a respeito desta porta. Aquela porta, por ser grande, era necessário 4 homens para abri-la. Todos os dias, às 9 horas da manhã, abriam aquela porta, aqueles 4 homens. A meio-dia, aquela porta era aberta também por aqueles 4 homens. E às 3 da tarde, aquela porta era aberta por aqueles 4 homens. E se aquela porta significa a salvação, quantas pessoas estão lá fora simplesmente precisando que esta porta seja aberta, mas o esforço é da igreja para abrir a porta. A porta da salvação, ela não vai se abrir sozinha para as pessoas. Há uma responsabilidade espiritual incumbida sobre a igreja. E que qual é? É se esforçar para abrir essa porta todos os dias, para que pessoas possam entrar pela porta da salvação. Por isso que o Senhor queimou o meu coração a respeito de responsabilidade. A responsabilidade daqueles homens. Quantas pessoas chegavam mais cedo, muitas das vezes 8h40, esperando a porta? Será que eles vão esquecer de abrir a porta hoje para nós orar? Chegavam ali 11h45, será que vão esquecer hoje de abrir a porta para nós adentrar e orar? Chegavam ali às 2h50, será que eles vão abrir a porta? Mas todos os dias eles abriram a porta, e era uma porta grande, que simplesmente eles precisavam exercer esforço, exercer força. Sabe o que o Senhor queimou o meu coração, hein? A porta da salvação necessita ser aberta pela igreja, mas é através de força e esforço, e através de responsabilidade, todos os dias, independente do horário. A porta necessita ser aberta para que o mundo adentre e encontre a verdadeira paz, e encontre o verdadeiro amor. Anterábias. Aleluia. Glória a Deus. Aí o que o Senhor queimou o meu coração também. Mas presbítero, aquele homem estava todos os dias à porta. Ele via a porta abrir